sou a Dani. Oi, eu sou a Paty e esse é o nosso quinto e último vídeo da série do primeiro contato ao estudo preliminar que a gente fez em parceria para exemplificar como funcionam os processos de projeto, né? Desde o cliente entrar em contato com a gente até a apresentação da primeira forma. E o vídeo de hoje então é estudo preliminar. Esse vídeo vai ficar salvo lá no perfil da Paty do YouTube e também vai ficar salvo no meu perfil do Instagram. O estudo preliminar, ele é a entrega do primeiro desenho, da primeira planta, das primeiras imagens, da primeira forma do projeto de arquitetura. E para a gente chegar nessa forma e nessa planta, nós então temos a base que são todos os vídeos anteriores, né? Toda a parte conceitual de projeto, a partir dela que nós chegamos então no estudo preliminar. E os clientes estão sempre muito ansiosos, né, Dani, para saber, né, como é que vai ficar a minha obra, como vai ser a minha forma. Então vai ser nessa etapa que vocês vão ver tudo tomando forma. E justamente por isso a gente tem a questão dos prazos. A gente acaba levando um pouco mais de tempo nas etapas iniciais de um projeto, né, na concepção e no estudo preliminar, porque a gente precisa que tudo esteja muito bem estruturado para a gente conseguir chegar numa primeira forma satisfatória. Eu acho que até essas primeiras etapas ali de conceito e estudo preliminar são realmente as mais demoradas de todo o processo do projeto, né? E depois do estudo preliminar, então, a gente acaba lapidando essa forma, né? Não é a forma final do projeto, adiantando até porque muitos clientes acham que nós começamos o projeto e essa primeira apresentação do estudo preliminar já é realmente a forma final, né? Nós vamos trabalhar juntos. Inclusive, uma amiga parceira de profissão, a Luana, ela comentou até essa semana no Instagram dela que o projeto ele não é feito apenas por 2 mãos, né? Ele é feito por 4, por 6, por 8 mãos. E quantas mais, né? Isso dependendo de quantas pessoas moram nessa casa, mas realmente o projeto ele não é feito somente por nós. Então essa primeira apresentação, ela vai sendo lapidada de acordo com cada processo. Então depois do estudo preliminar nós temos anteprojeto, aprovação na prefeitura, o projeto executivo, que daí realmente tudo precisa estar bem definido, mas até chegar lá nós temos todo um processo de refinamento, de lapidação desse projeto. E como que nós vamos apresentar o projeto para vocês, né, nessa etapa do estudo preliminar? Nós apresentamos através de plantas, né, planta baixa, planta de cobertura, os cortes, né, fachadas, para entendimento, né, do funcionamento no todo. Apresentamos também as maquetes eletrônicas e uma maquete física, né, essa é uma coisa até que a gente decidiu fazer porque a maquete física, a maquete eletrônica, ela ajuda muito o cliente a entender as texturas, né, a realidade do projeto. Mas a maquete física, ela ajuda a entender volumetricamente. O cliente consegue ter uma noção melhor das proporções. E até em relação à escala humana, né? Então, assim, a maquete física, ela é ótima para ele realmente entender essas proporções e também conseguir enxergar como essas escalas estão de acordo com a pessoa, né? Porque às vezes na imagem a gente não consegue ter uma noção de escalas, de altura de pé direito, né? De vãos, de aberturas. Então na maquete realmente dá para visualizar bem isso, né? E no 3D a gente também trabalha com ângulos de câmera, né? A gente posiciona uma câmera, às vezes a gente tem que deixar um ângulo mais aberto, um ângulo mais fechado, às vezes acaba distorcendo um pouco a forma. Então a maquete vai ser uma forma realmente do cliente entender esse volume como um todo, né? E a gente vai aproveitar esse vídeo para dar um spoiler para vocês de um projeto que a gente está fazendo junto, né, Dani? E a gente vai mostrar isso na maquete para vocês entenderem a importância que tem a maquete. Vai ser um spoiler bem rapidinho. Então aqui a forma, a gente consegue mostrar para o cliente a escala humana, né? Qual o tamanho que ele vai ficar em relação ao projeto dele, né? E ele vai conseguir compreender melhor, né, as questões de proporções, que é o que a gente já tinha comentado, né? E aqui até a maquete ela pode ser trabalhada em todas as etapas do projeto, né, para quem gosta.
Como a gente falou, o estudo preliminar, ele realmente é para trabalhar a forma e tudo mais. Então, a maquete virtual, nós conseguimos ver as aberturas, né, o que vai ter de janelas, de portas e tudo mais. A maquete física, nós trabalhamos realmente com a forma. Então, a gente consegue entender essa escala, a escala humana em relação ao projeto, né, que essa é o objetivo dessa maquete física. Até porque, né, a gente acaba mostrando vários elementos, né, muros, como que ele é posicionado no terreno, né, então esse tamanho aqui é o tamanho do terreno, a casa em relação ao terreno, e a gente acaba não detalhando tanto a maquete porque a gente não sabe se realmente as aberturas vão ficar daquela forma. Então, para o cliente entender a proporção e volume do projeto, a gente acha o suficiente mostrar na maquete física apenas o volume, né? Então a gente acaba utilizando um material mais neutro para realmente focar só no formato, né? Que forma essa casa vai ter. E é bem importante a gente até falar de um detalhe aqui. Durante todo esse processo de conceito e estudo preliminar, nós podemos utilizar esse processo tanto para um projeto de arquitetura quanto para um projeto de arquitetura de interiores. Nem todos os projetos eles são de arquitetura, né? Uma construção do zero, uma reforma, que seja. Mas muitas vezes também são trabalhados apenas o interior das casas, né? Então, como funciona essa primeira entrega de estudo preliminar quando se trata de um projeto de arquitetura, tanto de reforma quanto um projeto do zero, junto com interiores? No estudo preliminar, nós acabamos entregando apenas a planta com layout, que nós chamamos, layout de mobiliário, então o posicionamento dos móveis dentro daquela planta, para que o cliente consiga entender em relação aos fluxos, né, aberturas e posicionamento de móveis, tudo que compõe esse projeto. Mas imagens 3D nós não apresentamos no estudo preliminar, ela vai somente começar a ser trabalhada na próxima etapa. Isso por quê? Porque quando nós trabalhamos com uma forma do zero ou uma reforma, pode acontecer de que depois da apresentação do estudo preliminar tem algumas alterações estruturais, mover paredes, aumentar aqui e ali. Então, nós achamos interessante que nessa entrega sejam apenas feitas as imagens externas de fachadas e tudo mais. E para a parte de interiores, então, é a entrega da planta com layout. E a partir dali, então, começam a ser trabalhadas essas imagens internas, e aí o cliente vai ver realmente questão de cores, de revestimentos, também da parte interna. E fica muito mais fácil para a gente primeiro entender o volume, entender os ambientes, né? O formato dos ambientes, a metragem dos ambientes, né? Porque se a gente já começar a posicionar tudo, a gente acaba antecipando uma etapa, antecipando um problema muitas vezes também, porque depois de tudo definido, né? Fechamos a forma, fechamos a estrutura, as paredes vão ser assim, aí a gente começa realmente a tirar o detalhamento dos móveis, né? O posicionamento, a altura dos móveis, a largura, a espessura, tudo isso a gente faz na próxima etapa do anteprojeto, né? Que é uma forma também de detalhar melhor. Depois que você tem a forma da estrutura da casa, né? A parte formal da casa já definida, o layout do mobiliário, ele pode ser trabalhado depois de diversas formas, né? Então, às vezes nós apresentamos uma planta com layout, ela pode não ser aprovada pelo cliente, né? E a partir dessa planta nós conseguimos então trazer outras opções de layout, né? Então, até por isso que é interessante nós primeiro estudarmos em planta baixa o posicionamento dos móveis e depois erguê-los em 3D e começar a pensar em cores e texturas e tudo mais, né? Então, primeiro a gente acaba apresentando fluxos, a parte funcional do layout da parte de interiores, e depois nós pensamos na parte estética, formal e tudo mais. E nós gostaríamos de finalizar esse vídeo com um assunto que é bem comentado, né? Uma dúvida bem grande dos clientes em relação à diferença entre acompanhamento de obra e acompanhamento de projeto, e quando ele está incluso num projeto ou não, né? Eu acho que cada
profissional trabalha de uma forma e a gente vai explicar um pouco aqui como nós costumamos fazer nos nossos projetos. Então, como a Dani falou, existe uma diferença entre o acompanhamento de projeto e acompanhamento de obra. O acompanhamento de projeto é algo que já está incluso, né, no valor do nosso projeto. Quando a gente entrega o orçamento para o cliente, ele já sabe o valor final, né, do quanto aquilo vai custar para ele lá no final. E esse acompanhamento de projeto significa o quê? Que nós vamos entregar o projeto executivo para o cliente, e ele pode ter a opção de nos contratar, né, para acompanhar a obra, ou então parou ali, né, entregamos o executivo e ele vai buscar um outro profissional para executar essa obra. Mas isso não quer dizer que a gente deixe de ter responsabilidade sobre o projeto, né? O projeto é de nossa autoria, nós somos os responsáveis pelo projeto. Então, todas as dúvidas que o cliente tenha, ou que os fornecedores tenham, que os executores tenham, eles vão nos consultar, né? Isso a gente chama de acompanhamento de projeto. E o acompanhamento de obra é um valor que é cobrado à parte, né, daquele valor que a gente apresenta. Por quê? Porque seria a nossa presença, né, nossa presença física lá na obra, acompanhando cada etapa da execução, de todas, né, todas as etapas, né, fundação, levantamento de paredes, acabamento, execução de móveis. Esse seria o acompanhamento de obra, né? Mas isso não quer dizer que a gente não acompanhe a obra de vez em quando, né? A gente vai na obra para ver como é que as coisas estão funcionando, mas não é a nossa responsabilidade, nesse caso em que o cliente nos contrata apenas para fazer o projeto. A intenção do acompanhamento é justamente para que ele saia de acordo com o que foi executado, né? De acordo com o que foi projetado para ser executado. E aí nós vamos ter a certeza que tanto vocês como clientes, quanto nós, como arquitetas, iremos sair satisfeitos desse projeto, né? E que talvez possam surgir outras parcerias. Então, nós encerramos essa série de 5 vídeos bem feliz. Eu acho que essa parceria pode continuar de várias formas, né? Eu e a Paty, a gente já se conhece há alguns bons anos. E nós gostamos de fazer essa parceria porque nós temos a mesma visão da arquitetura, né? Então foi bem legal, foi bem produtivo pra gente também criar esses vídeos para vocês e nós esperamos de coração que vocês tenham gostado dessa série. E a partir dele, tanto no meu perfil quanto no perfil do YouTube da Paty, nós vamos postar mais conteúdos relacionados a esse tipo de arquitetura, mais curiosidades, tirar mais dúvidas, porque o projeto de arquitetura ainda tem uma visão bem desafiadora, né, pelas pessoas, é um pouco incompreendida, né, um pouco muito incompreendida às vezes. As pessoas acho que acreditam, assim, que elas não precisam contratar um arquiteto, né, a gente bate sempre nessa tecla que todas as obras, né, precisam de um profissional de arquitetura acompanhando, porque um projeto de arquitetura tem que ser feito por um arquiteto. E são muitos benefícios, né? As pessoas pensam muito na questão dinheiro, né? Quanto eu vou gastar para ter um projeto? Mas às vezes você está pensando de uma forma que não é a correta, porque você acaba tendo economia quando você contrata um arquiteto, né? Eu acho que o projeto, ele acaba sendo um investimento, né? Assim como nós investimos muitas vezes em uma boa joia, em uma boa roupa, que a gente sabe que vai durar, é um custo-benefício, né? Então o projeto também, ele acaba sendo um investimento. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado e quem sabe a gente se vê junto, né, mais pra frente. Um abraço para vocês e um ótimo final de ano, né? Isso aí. Tchau! Tchau!